forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois te virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem em mim, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem.
Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Aquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada a fogo ardente. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado contigo. E tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou.
céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Sigam-me, E disse Jesus: e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixaram
religião, imediatamente seu pai e Lago o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Amém? Amém. Tem algum pobre em espírito aqui? Amém. Pela fé. Salve, Senhor. Amém, irmãos? Mateus capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus e a nossa tentação. Amém? Eu creio que todos nós passamos por tentações todos os dias e, antes de mais nada, convém que nós façamos uma diferenciação. Eu já falei sobre isso recentemente, em outro momento, mas é sempre bom lembrar. Há uma diferença prática entre tentação e provação. Muitas vezes no original é a mesma palavra no grego, mas na aplicação do texto se diferencia. A provação é aquilo que o próprio Deus envia para nos aproximar dele, para nos aperfeiçoar. A tentação, ela vem muitas vezes da nossa carne e do próprio inimigo para tentar nos afastar de Deus. Então, aquilo que nós estamos vendo na vida de Jesus é a tentação. O diabo está tentando o Filho de Deus para, de alguma forma, tentar tirar ele da sua missão. E nós vamos ver
como já disse um autor do passado, que no jardim do Éden, um ambiente perfeito, chamado por muitos de paraíso, Adão e Eva pecaram. E Jesus, quando tentado no deserto, não pecou. Então não é o ambiente que faz com que a gente peque ou não, mas é a nossa motivação. Jesus estava satisfeito com Deus. Adão e Eva encontraram uma insatisfação uma vez que foram tentados pela serpente. Então que isso fique registrado já no início do estudo, para que nós venhamos a tomar muito cuidado em relação à nossa própria vida. Aqui no capítulo 4 a gente colocou o filme, hoje eu coloquei o filme desde o versículo 1, e a gente está já assistindo há alguns minutos. E aqui no capítulo 4, logo depois do batismo de Jesus, ele vai ser tentado no deserto. Ao que tudo indica, é um momento de preparação espiritual para Jesus. Um momento onde Jesus ele está iniciando a sua jornada, e ele nos mostra aqui que é necessário para todos nós que nesse início de jornada a gente também perceba se efetivamente a gente está seguindo o caminho que a gente quer. Porque ninguém é obrigado a seguir o caminho de Cristo. Muitas pessoas têm estado nas igrejas hoje em dia como que em um estado de obrigação. Ah, mas se eu não for, Deus não vai me abençoar. Ah, mas se eu não for, não vai acontecer isso. Ah, mas se eu não for, ah, mas se eu não fizer. Mas irmãos, Deus ele sonda o coração. E o coração de uma pessoa que está desse jeito não está agradando a Deus com certeza. Nós vemos muito facilmente isso, que quando Jesus fala dos mandamentos, ele resume isso em amor. Ame a Deus, ame ao próximo. Então, não podemos conceber essa ideia de ter um relacionamento com Cristo por meio de obrigações que para muitos sejam pesadas. Não. Nossos afazeres espirituais, eles são leves e suaves. Pesado é o nosso pecado, é a nossa carnalidade. E Jesus nos ensina aqui como nós devemos agir, irmãos, nos momentos de tentação. Eu não sei se vocês se atentaram quando estávamos vendo o vídeo, que por 3 vezes Satanás tenta Jesus aqui nesse capítulo 4. E as tentações elas não são idênticas. Ele vai tentar Jesus em áreas diferentes. Isso acontece na nossa vida também. E nós devemos estar atentos que nem sempre Satanás vai tentar nos atacar da mesma forma. Ele pode mudar a sua estratégia, ele sim é uma pessoa estratégica, e nós, se não estivermos vigilantes, podemos sucumbir diante de um ataque inesperado. Aqui no capítulo 4 nós lemos, a partir do versículo 1, a seguir, Jesus levado pelo Espírito, olhe que coisa, pelo Espírito. Essa é a comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A ideia aqui é para mostrar ao diabo quem de fato está no controle de tudo. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, talvez para nós seja algo inimaginável, mas para Deus tudo é possível. Se houver um propósito, nós podemos jejuar 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. E aqui a gente observa o aspecto da humanidade de Jesus. Ele era 100% Deus, mas ele abriu mão todo o seu poder divino para viver uma vida humana.
Como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, ele não tomou o seu direito de ser Deus, mas abriu mão e se humilhou, chegando a ter fome. Aquele que criou a comida, nós só temos alimento porque o Senhor criou as árvores frutíferas, as sementes. Aquele que criou todas as coisas teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: perceba, irmãos, é importante a gente entender a essência do ser humano, a natureza do ser humano. Ela vai agir para que o ser humano ele se mantenha forte do ponto de vista físico e vigoroso. Então, não é natural ao ser humano jejuar, não é natural ao ser humano abrir mão do alimento. Por quê? Porque as pessoas elas querem sempre estar bem alimentadas, para que possam estar fazendo os seus afazeres segundo as suas próprias paixões e concupiscências. Hoje, por exemplo, que é um dia que muitos celebram o nascimento de Jesus, e eu sempre disse isso e vou dizer mais uma vez, o problema não é celebrar o nascimento de Jesus no dia de hoje, não vejo problema nenhum, o problema é como isso é feito. Por exemplo, vamos celebrar o nascimento de Jesus comendo de maneira a pecar por glutonaria. Será que esse tipo de Natal glorifica ao Senhor? A prática da glutonaria? Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, perceba, a tentação, ela tem sempre como elemento a dúvida. Porque nós já lemos na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E o oposto da fé não é a incredulidade, é a dúvida. A dúvida é o oposto da fé e a raiz da incredulidade. Então, aqui ele tenta Jesus, tentando produzir dúvida em Jesus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele quer que Jesus use o seu poder de Deus para a sua autossatisfação. Olha que coisa, muitas vezes o diabo nos tenta assim e a gente cai direitinho. Vem cá, rapaz, você não recebeu o seu abono salarial ontem? Por que você não compra isso e se satisfaz? Por que você não se satisfaz? Você merece, você é filho de Deus. Compre isso, coma isso, faça isso. Perceba, irmãos, nós na qualidade de filhos de Deus não temos mais autossatisfação, mas uma satisfação que vem do alto. As coisas do mundo, elas podem até nos alegrar uma vez que recebemos elas em Cristo, mas as coisas do mundo não devem ser a fonte primária da nossa satisfação, senão nós estamos vivendo como pessoas do mundo. Aqui, Satanás, ele toca nessa área tão frágil do ser humano, que é o bolso. O pão de cada dia. Jesus, você tem 40 dias sem comer pão. Você está com fome. Transforma essa pedra em pão e se satisfaça. Não. Se eu tenho alguma necessidade, eu vou apresentar isso ao meu Pai. Por isso que eu terminei o vídeo justamente da primeira passagem do Sermão do Monte, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa passagem, ela se encaixa perfeitamente no princípio que Jesus ensina, quando pega uma criancinha de colo e diz: olhe, se vocês querem entrar no reino dos céus, vocês têm que agir como essa criancinha. O que Jesus queria dizer nessas duas situações? Quem é o pobre em espírito? Quem é essa criancinha de colo? São aqueles que dependem de
Quando uma criancinha de colo está com fome, o que ela faz? Ela chora, se ela não souber falar. Quando o dia está com sede, o que ele faz? Tchega, pouquinho. É água que ele deu. Assim, ó, pouquinho. E engana direitinho o pai. Então, ele pede. Por quê? Ele não tem condição de ir lá no bebedouro e pegar, porque ele ainda é muito pequenininho. Então, a gente tem que entender que na qualidade de cristãos tem que funcionar desse jeito. Por que às vezes a nossa vida de oração está tão precária? Porque a gente não identificou a necessidade que a gente tem. Ah não, mas eu tenho condição de fazer isso. Sim, você pode ter até condição de fazer isso. Mas se perguntou a Deus se deve fazer? Se isso vai fazer bem? Se é dessa forma que tem que ser feito? A gente tem um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Moisés sentia no seu íntimo que Deus havia colocado ele na terra para libertar o seu povo. E como foi que ele fez isso? Matando um egípcio. É assim que Deus quer? Que a gente se torne assassino dessa forma? Enterrando o corpo, ocultando o cadáver? 40 anos depois, Moisés entende que Deus age diferente. De fato, ele seria o homem usado por Deus para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, mas não da forma que ele pensava. Outro exemplo, mais assustador ainda. Quando eu falo assustador, porque trouxe danos que nos alcançam até os dias de hoje. A inimizade entre os ismaelitas e os filhos descendentes de Isaac. O Senhor fez uma promessa a Abraão quando chamou ele de Ur dos Caldeus. Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu te darei o descendente. Passaram-se 12, 13 anos, Abraão começou a duvidar de que Deus cumpriria a sua promessa, e ouvindo o conselho da sua esposa, ele teve relação com a sua escrava Agar e nasceu Ismael. Depois de mais 12 anos, aparece então um anjo e diz: olha, ano que vem eu virei, Sara terá um filho. Não, mas eu já tenho filho. Não, mas não foi esse filho que eu lhe prometi. Olha que coisa. O filho da carne e o filho da promessa. Até hoje brigam os dois descendentes. Toda essa confusão que a gente olha no Oriente Médio, é desde essa época, irmão. Os ismaelitas e os patriarcas. Então a gente observa aqui como é perigoso quando o diabo vem até nós e diz: ah, não, você merece. E normalmente, irmãos, ele usa a mesma frase: você é filho de Deus, rapaz. Não vai comer um sorvetinho? Comer uma acarajé? Socorro. Você é filho de Deus, rapaz. Você passa por uma loja, vê aquele sapato, blusa, videogame, celular, sei lá, né? E diz assim: ah, mas você é filho de Deus, rapaz, não vai comprar não, E você, na emoção, no ímpeto, sem orar, sem saber se de fato isso é bom, perfeito e agradável, você vai lá e compra, satisfaz. Aí daqui a pouco você está passando mal. Aí daqui a pouco você diz: meu Deus, eu dividi 50 vezes o celular. E agora eu vou pagar. Então aqui, mande essa pedra se transformar em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, está escrito. Coisa linda, irmãos. A melhor forma de nós refutarmos os ataques constantes do diabo na nossa mente é por meio da palavra de Deus. Por isso que um servo aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Você está lutando com uma espada contra o diabo o dia todo, todos os dias. Se você não percebeu isso ainda, é porque você está subjugado a ele. Mas nós estamos o tempo todo manuseando a espada de Deus contra os constantes ataques do maligno. Jesus então, manuseando a espada, ele responde em conformidade com Deuteronômio 8:3. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Deuteronômio
o que satisfaz alguém é o que sai da boca de Deus, e não aquilo que entra pela nossa boca. Você tem ouvido a Deus, então o seu coração deve estar satisfeito. Porque se você estiver colocando só as coisas para dentro da sua boca, você nunca vai se ver satisfeito. Olha, irmãos, eu ainda sou gordinho, né? Heleninha disse que eu sou fofinho, mas eu já fui muito mais gordo. E eu vou dizer uma coisa para você: quem está acima do peso, nenhuma comida é suficiente, porque é como se fosse uma válvula de escape. Você come e daqui a pouco você sente a barriga pesada e você para de comer, mas a barriga esvaziou um pouco, você já está olhando para o lado e já vou comer o quê? Não, irmãos, a comida não deve ser nossa válvula de escape. Amém. Nós temos uma pessoa onde devemos apresentar nossa ansiedade, Cristo. Mas também tem pessoas que têm problema em não comer. Ah, eu estou nervoso, aí eu não como nada. Você vai ter que dar conta, porque esse corpo que você usa foi Deus que te deu, então cuide bem dele. Se você está maltratando o seu corpo, Deus vai dizer: vem cá, eu te dou um corpo, eu te dei um estômago, eu te dei tudo isso, você não está cuidando direito, por quê? Por que você acha que pode agredir o seu corpo? Então, devemos tomar cuidado. Ordem e decência, domínio próprio, são características daqueles que são de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. A cidade santa, todos vocês sabem qual é a referência: Jerusalém. Ela era conhecida também por esse nome, por conta da construção do templo, e colocou no pináculo do templo. Hoje em dia nós temos muitos edifícios, muitos prédios altos, prédios que chegam a quase 1 quilômetro de altura, prédios com mais de 800 metros de altura. Mas naquela época não, as construções elas não eram muito altas. E a construção mais alta da época era a parte de cima do templo. Era alto. E ele colocou Jesus lá e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Qual é a referência que Satanás usa, irmãos? O Salmo 91. Mas olha que coisa interessante: existem muitas pessoas que têm feito exatamente a vontade do diabo nesse sentido. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Devemos ser sóbrios, devemos ser vigilantes, devemos ser prudentes. E a referência quem é? É o próprio Satanás. Sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha a prudência do cristão. Uma vez, logo no início, que a gente estava estruturando a igreja aqui, há quase 10 anos atrás, veio uma pessoa que disse: não, pastor, a gente vai fazer assim, assim, assim. Faz como? Não, a gente divide em 20 vezes e Deus proverá. Eu disse: não tentará o Senhor teu Deus. Deus não me deu essa orientação, Deus não me deu recursos para fazer esse tipo de coisa. E por que eu vou fazer? Não, aí é fé. Fé não é isso não. Isso daí se chama irresponsabilidade. Então nós temos que tomar cuidado. Sabe? Você tem que tomar cuidado com as coisas. Você tem que orar e você tem que fazer as coisas com muito cuidado. Se os ímpios são pessoas cuidadosas, imagine nós que somos crentes, que sabemos que o mundo inteiro pertence ao maligno. Imagine. E nós, uma pequena parte, somos de Deus. Como é que a gente não vai ter cuidado? No falar, no agir, no andar. Então Jesus aqui diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que determinado lugar me faz pecar, eu vou para lá. Não, vá, varão, para provar que você está liberto. Eu não vou nada com isso não. Não vou não. Não, nessa
nessa área você está tranquilo. Que área? A única área que a gente está tranquilo é a do pecado. A gente peca até sem querer. Fora isso, irmãos, é uma luta constante da carne e do espírito no nosso interior. Por isso devemos estar vigilantes e não devemos colocar o Senhor à prova. A ideia aqui é, não devemos colocar o Senhor à prova, porque Deus não é tentado. Então, a ideia é, não coloque o Senhor à prova. Quando Deus disser, me prove nisso, aí sim. Malaquias ele diz isso. Faça prova de mim. Mas não é em qualquer coisa, em qualquer momento, é no momento que ele diz. Fora esses momentos, irmãos, a gente segue com todo cuidado. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, pastor, a Bíblia não proíbe isso. Mas a questão não é se a Bíblia proíbe ou não, é a Bíblia aconselha você fazer isso. Muitas pessoas têm vivido dessa forma. Se a Bíblia não proíbe, então eu vou fazer. Então, a Bíblia não fala que é proibido fumar maconha, então eu vou fumar maconha. A Bíblia não fala determinadas coisas, então eu vou fazer. Não, irmãos. A questão toda é, isso glorifica a Deus? É para a glória de Deus? A Bíblia manda você agir dessa forma? A gente tem que fazer o que está escrito. E não procurar subterfúgios como os advogados fazem, procurando brechas na lei para tentar de alguma forma inocentar o culpado. Então ele diz aqui, não coloque o Senhor à prova. Isso também estava escrito, irmãos. Deuteronômio 6,16. Perceba que aqui o diabo percebe e usa a palavra de Deus para tentar Jesus, e Jesus diz não. Quantas vezes nós somos tentados pela palavra de Deus por meio de falsos mestres e de falsos irmãos? Chegam até a gente e diz, não, está escrito na Bíblia, comerás o melhor dessa terra. Ah, está escrito na Bíblia. Você não acredita que Abraão era crente? Acredito. Abraão mentiu. Então, você também pode dizer uma mentirinha de vez em quando, se for para se safar. Você já imaginou isso, irmão? Eu já ouvi isso de pessoas que se dizem crentes. Eu já vi gente dizendo, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, eu não posso ter um amante? É isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é somente um texto escrito na Bíblia, a questão é, a interpretação é a correta? A falha, por exemplo, dos fariseus na época de Jesus é que eles estavam interpretando o texto de maneira errada. Por exemplo, os saduceus, que formavam a liderança religiosa junto com os fariseus, eles vão tentar colocar Jesus à prova. E aí eles pegam um texto da Bíblia. Está lá escrito na lei. É chamado da lei do levirato. Era muito importante a descendência para o israelita. Então, se o irmão mais velho morresse sem deixar herdeiro, o irmão mais novo deveria se casar, deveria tomar essa esposa e ter um filho com essa esposa, e o filho dessa relação seria filho do irmão morto. Deus faz isso para que o nome da pessoa fosse guardado. E aí os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, querendo tentar Jesus, dizem, olha, um fato hipotético, 7 irmãos, todos eles se relacionaram com a mulher, lá no céu vai ser esposa de quem? E a repreensão de Jesus é extremamente contundente, precisa. Ele diz, vocês erram em 2 coisas. Vocês nem conhecem as Escrituras. Como assim não conhecem as Escrituras? Eles são a liderança religiosa. Não, vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no céu seremos como os anjos.
não haverá necessidade de se casar e se dar em casamento. Liderança religiosa, aqueles que julgavam as pessoas pela lei. Jesus disse: vocês estão interpretando a lei de maneira errada. Qual a interpretação que você tem dado à Bíblia? Sabe? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu já li a Bíblia algumas vezes, e assim, eu quero até acreditar em Cristo, eu quero ser cristão, eu quero ser evangélico, mas a Bíblia tem muitos erros. Eu disse, era uma senhora, eu disse: ó, minha senhora, eu respeito muito a senhora, mas a Bíblia não tem erro. É a senhora que não está entendendo ela certo. A Bíblia não contém erros. Somos nós que muitas vezes não enxergamos o texto como deveríamos. E aí a gente começa a dizer: não, aqui foi escrito por homens, e aí por isso está errado. Não, a Bíblia não tem erro nenhum. E essa é a interpretação correta, a interpretação harmoniosa da Bíblia. Muitas pessoas hoje, às vezes, pegam o Novo Testamento e querem esquecer do Antigo. Como assim? Não, irmãos, não deixou de valer nada. Os 39 livros do Antigo Testamento continuam valendo. Ah, pastor, mas assim, mas a gente já não vive debaixo da lei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Moisés, que trouxe a lei, não foi salvo pela lei. Os líderes religiosos que eram verdadeiramente tementes a Deus nunca foram salvos pela lei. Todos foram salvos pela graça. A lei é um guia que nos mostra a necessidade desesperadora que nós temos com o Salvador. Então aqui ele diz: cuidado, não coloque Deus à prova. E aqui a gente vai perceber que o diabo tentou Jesus com a Bíblia. Muitas pessoas vão tentar você com a Bíblia. Talvez você mesmo, a sua carne, esteja querendo armar ciladas contra você com a Bíblia. Cuidado. Por isso que é fácil você identificar uma pessoa que está lendo a Bíblia corretamente. Normalmente a pessoa que lê a Bíblia da maneira certa é um homem ou uma mulher de oração. É fácil você identificar um homem e uma mulher de oração, porque um homem ou uma mulher de oração, eles amam estudar a Bíblia, de maneira que essas duas coisas elas sempre estão juntas. O pastor do passado foi questionado: vem cá, pastor, qual é o mais importante, ler a Bíblia ou orar? Aí ele disse: para o passarinho, qual é o mais importante, a asa direita ou a esquerda? Me diga, ele consegue voar assim uma delas? Como é que você está me dizendo que você gosta tanto de ler a Bíblia, mas que não tem tanto desejo de orar? Como é que você está me dizendo, como eu já disse, eu já encontrei uma pessoa que me disse: olha, pastor, eu gosto muito de orar, eu só não tenho muita facilidade na leitura da Bíblia. Eu disse: então tem alguma coisa errada. E a último ataque de Satanás, irmãos, é algo que todo homem tem no seu interior. Alguns mais escondidos, outros mais evidentes, que é o desejo de poder. O desejo de poder governar, o desejo de poder se impor sobre os outros. Por que tantas pessoas fazem de tudo para alcançar cargos políticos? Porque elas querem mandar. Elas querem ter a última palavra. Por que tantas pessoas gostam de defender algo que a Bíblia não fala em momento nenhum, que é essa ideia de livre-arbítrio? Porque a pessoa quer mandar. Eu decidi. E aqui Satanás, ele leva Jesus. Isso acontece, irmãos, no mundo espiritual, pois não há como você fazer isso fisicamente. Levou ainda o diabo
Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A glória é tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer de melhor. Na nossa geração, muitos seriam um shopping center, um resort 5 estrelas, sabe? É tudo que você sonha para uma vida fantástica. Então assim, olha, tudo isso eu te dou, Jesus. Eu te dou uma vida maravilhosa. Eu sou universal. Só faltou o diabo dizer isso. Eu vou te dar uma vida maravilhosa. Eu vou fazer tudo para que você tenha os melhores anos da sua vida aqui na terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os melhores anos da vida de um cristão nunca serão aqui na terra. Eu creio. É no céu, irmão. Nada se compara com a alegria que nos está esperando lá, quando a gente atravessar aquela porta. Levou o diabo e mostrou toda a glória. Olha como nós somos pessoas visuais. A prova disso é, quem já foi no shopping center? Você sabia que existe uma profissão? Eu não sei qual é o nome da profissão, mas existe, eu sei porque eu já tive loja em shopping. Tem pessoas que elas cobram caríssimo para preparar a vitrine. Sabia disso? Existe uma pessoa que se especializa em arrumar vitrine de loja e ganha muito bem para isso. Porque a vitrine é o quê? É o chamariz, é a isca do peixe. E aí tem uma palavra que não está em vermelho e preto por acaso. Promoção. Promoção. Para chamar a atenção. E o pessoal vai hipnotizado, né? Mas rapaz, mas você já tem isso. Mas está na promoção. E ele disse, tudo isso te darei, irmãos. Mas Jesus nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Olha o diabo se deu mal. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a cláusulazinha em letras pequenas. Quando você às vezes vai assinar um contrato, né, de cartão de crédito, olha, divide não sei quantas vezes, não sei quantas vezes, mas os juros eles botam em letra bem pequenininha. O diabo então está dizendo, eu vou te dar tudo, essa maravilha, você vai ser, sabe, você vai viver a vida dos seus sonhos, mas você vai ter que me adorar. E adorar o diabo, irmãos, fique bem claro isso, não significa ser um satanista. Adorar o diabo é somente você roubar a glória de Deus. Você já está adorando o diabo. Os fariseus eram religiosos, eram pessoas que usavam o nome do Deus de Israel o tempo todo, mas eram filhos do diabo. 2 sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, vocês sabem o nome deles, Ofni e Finéias. Eles eram filhos de Belial. Olha que coisa assustadora, está escrito lá na Bíblia. Então aqui a gente vê, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. E se prostrar diante do diabo significa simplesmente não se prostrar a Deus. A omissão já é uma prostração ao diabo. Quem aqui já leu esse Evangelho de Mateus todo, pelo menos uma vez na vida? Mateus 25 diz que as pessoas que não entraram no céu, não vão entrar no céu pelo pecado de quê? De não fazer nada. Mas eu não fiz nada, Jesus. É por isso que você vai para o inferno, porque você não fez nada. Eu não criei você para você não fazer nada. Eu estava com fome, você não me deu de comer, com sede, você não me deu de beber, eu estava preso, eu estava doente, você não me ajudou. Há um grande pecado que tem sido cometido pela maioria dos evangélicos nos dias de hoje, que é o grande pecado de não se fazer nada. Aquele que sabe o que devia fazer e não faz, nisto está pecando. Por isso, irmãos, são essas pessoas que são adoradores do
Não adora o diabo, não, adora a Deus. Mas quem você está servindo? Quem é a sua prioridade? Se a sua prioridade não é Cristo, me perdoe a honestidade, você é um adorador do diabo. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, e ele teve que se retirar. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Isso se cumpriu na vida de Cristo, isso se cumpre na vida de todos aqueles que são de Cristo. Porque Cristo está neles, e Cristo está com eles. Retira-te, Satanás. Por isso que às vezes, você estiver no shopping center, pode falar isso, ainda que as pessoas te achem que maluco. Você olha para uma direção, vai tirar o celular. Ih, rapaz, eu doido. Chama uma segurança. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ninguém aqui vai adorar peru, rapaz. Tender, Chester, tem negócio disso não. A gente adora a Deus. A gente não adora a árvore de Natal. Tem negócio de árvore de Natal. Crítico árvore de Natal. Pisca-pisca. Meu filho, se você coloca um pisca-pisca na sua casa assim, ó, bem grande, não pegue. E outro embaixo, repete. Um acende, outro acende, outro para. Bote assim na sua casa, aí esse pisca-pisca é bom. Porque a luz que tem que iluminar a nossa vida é Cristo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha o que nós estamos fazendo aqui, cultuando a Deus. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha que coisa linda. É sempre assim, irmãos. Deus, Ele tem sempre para nós um momento de refrigério depois da batalha. Ele sabe que a gente precisa. E aqui, irmãos, agora a gente vai perceber, o ministério de Jesus só está começando. Às vezes, eu vou lhe dizer uma coisa, para você tomar muito cuidado. Não, pastor, nessa área eu já fui tentado. Cuidado, você pode ser tentado de novo. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se da Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Jesus vai morar em Cafarnaum. Ele é rejeitado pelo pessoal de Nazaré. A gente vê isso lá em Lucas. Quando ele prega em Nazaré, o pessoal tenta matar ele. Ele vai morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, entre essas duas regiões de Israel. Vocês sabem que as regiões de Israel, elas são de acordo com os patriarcas, né? Então, cada patriarca recebeu o nome de uma região. E aqui ele vai lá para essa região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Olha como Mateus, a gente está aqui ainda apenas no capítulo 4, mas quantas dezenas de referências Mateus já fez ao Antigo Testamento. Como eu disse a vocês, Mateus escreve o seu evangelho para um público que no primeiro momento era familiarizado com o Antigo Testamento. Então ele faz muito uso do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus já havia falado no passado, por meio dos seus servos, os profetas. Então aqui ele diz para a gente: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Está lá em Isaías capítulo 9. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E aqui, irmãos, fica uma importante lição para nós. Às vezes Deus nos ordena a irmos pregar e a plantarmos igrejas em lugares
ninguém em sã consciência iria. Rapaz, você vai para aquele lugar é perigosíssimo. Não, aquele lugar, a imoralidade é um absurdo. Vocês vão plantar uma igreja lá? Aqui. É Deus que manda. Se Deus mandar a gente ir, a gente vai. A gente não vai para um lugar porque aquele lugar, esse lugar aqui tem cara de igreja. Vamos plantar uma igreja aqui. Não, essa cidade aqui é maravilhosa, o povo é super correto moralmente falando, então aqui eu creio que vai ser muito bom a gente plantar uma igreja aqui. Cuidado, porque foram os religiosos que mandaram matar Jesus, enquanto que muitos publicanos e meretrizes vinham confessando os seus pecados, eram perdoados e tinham as suas vidas transformadas. Por exemplo, quem em sã consciência ia procurar evangelizar com Maria Madalena? Não, pastor, Maria Madalena é gente boa. Aliás, gente boa não, só tem um que é Cristo. Maria Madalena é uma pessoa legal. Maria da Madalena, meu filho, tinha 7 demônios com ela. Já imaginou evangelizar uma mulher assim? Jesus expulsou 7 demônios e ela se tornou um referencial de mulher cristã. Então a gente tem que entender que nós devemos ir aonde o Senhor nos mandar, até os confins da terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Independentemente de onde o Senhor nos mande ir, nós iremos. Ele vai na frente, Ele vai com a gente e Ele ainda guarda a retaguarda. Ele está em todos os lugares nos protegendo. Eis que estarei com vocês e eu tenho todo o poder do céu e na terra. Você já imaginou quando Paulo chegou em Éfeso? A gente estudou aqui o livro de Atos recentemente. Só de livros de ocultismo foram 50.000 denários. Isso significa 50.000 dias do salário de um trabalhador. A gente fez um cálculo rápido aqui, de uma diária de R$100, isso daria cerca de 5 milhões, se eu não me engano. Só num dia de queima de livros de bruxaria e ocultismo. Você acha que era um lugar legal de ficar? Aí Paulo chega em Coríntios, nem o próprio Paulo queria permanecer em Coríntios, tamanha imoralidade daquele lugar. A ponto de a palavra Coríntios, até o nome hoje em dia não é de um time de futebol, mas quando você dizia fulano é de Coríntios ou corintiano no português, era um adjetivo de alguém que era imoral. Você vê a imoralidade da cidade de Coríntios. Dizer que alguém era de Coríntios é dizer que alguém era imoral. Paulo quer se retirar daquela cidade. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente já estudou Atos. Quando Paulo estava lá em Coríntios, o Senhor teve que aparecer e Paulo disse: Paulo, continua aí, não é para ir embora ainda não, é para você pregar, não se cale, porque eu tenho muitos que irão se converter nessa cidade. Aonde tinha trevas, Deus fez brilhar. Meu irmão, deixa eu lhe dizer de forma muito honesta, isso cumpriu minha vida. Eu sou a pior pessoa da minha família, de longe. Aqui tem mais trabalho. E aí o Senhor chegou e disse: é você. Eu digo: eu acho que o Senhor errou, beleza. Eu acho que o Senhor quer alguma coisa da minha irmã mais velha. Ela ia ser freira, ela é uma pessoa, né, que dá para o negócio. Meu pai estudou para ser padre. Mas tem certeza? Eu não, Senhor, eu sou. Se eu disser, Senhor, o meu apelido é capaz de o Senhor me. Sabe? Aí eu li na Bíblia que o meu apelido estava lá: Saulo, Saulo, dura para ti, recalcitrante, contrariando. Então era um touro. Olha, ele diga: Senhor, o Senhor sabe o que faz. Então aqui ele mostra terra de Zebulon, terra de Naftali, cidades que eram desprezadas pelos religiosos, caminho do mar, além do Jordão. O fato deles serem ali perto do mar da Galileia fazia com que houvesse muitos estrangeiros na região. Havia uma miscigenação muito grande de credo.
E os religiosos evitavam aquele lugar e tinham muito preconceito com quem era daquele lugar. Galileia dos gentios, percebeu? Galileia dos gentios não está no território de Israel, mas como era uma região de lago, uma região de fronteira, vinha muitas pessoas de nações diferentes que frequentavam lá essa região, e era conhecido como uma região extremamente influenciada pelo universo gentílico. O povo que jazia em trevas, olha, o povo que vivia em trevas, viu grande luz. Olha que coisa, irmãos. Mais adiante, no capítulo 6 desse evangelho, perdão, no capítulo 5, próximo capítulo do evangelho de Mateus, ele diz que eu e você, nós todos aqui como igreja, somos a luz do mundo. E se a luz que há em nós, em outro momento ele diz isso, forem trevas, como essas trevas? A gente tem um exemplo assim, só para elucidar. No norte do nosso país, teve um estado, eu não sei, acho que foi o Amapá. Foi o Amapá que faltou luz? Não sei quantos dias. Foi o Amapá, não foi? Então, imagine o pessoal daquela cidade que estava sem luz ligando para a companhia elétrica de lá. Vem cá, rapaz, quando é que vai voltar a luz? Aí a pessoa da companhia elétrica diz, nem eu sei, porque aqui também a gente está sem luz. O problema foi no fornecimento. É como a gente chegar aqui, né? Está tudo apagado, aí você liga para a Coelba diz, rapaz, aqui também está tudo apagado. Já pensou uma pessoa chegando para você e atrás de luz, e tudo que ela encontra na sua vida é trevas, desespero? Por isso que Deus trata tão seriamente o pecado da igreja. Quero que você entenda isso. Ser cristão é um privilégio. Ser cristão é uma honra, né? Ser alcançado pela graça de Cristo. Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Não se engane. Sai por aí, sabe? Dizer, eu sou cristão, eu sou um evangélico. Você sabe o que significa isso? É como, por exemplo, uma pessoa que é bombeiro. Vamos imaginar que ele está de folga. E ele vê alguém que está, algum lugar que está tendo incêndio. E aí? Ele está de folga. Ele vai deixar de salvar aquela vida? Você só tem ele ali. Se for esperar o socorro, vai demorar. As pessoas vão morrer. Vamos imaginar, por exemplo, aqui a gente tem uma irmã da área de saúde. Alguém está tendo aqui uma parada cardíaca. A gente vai chamar a SAMU, vai ficar esperando a SAMU chegar ou vai fazer um procedimento aqui? Se ela sabe como faz. Então a gente precisa entender, nós devemos agir como luz do mundo. Mas pastor, eu ainda não consigo ser assim. Então, meu irmão, você está com um problema sério. Sabe qual é o problema? Conexão. Está sem luz? Sabe por quê? Porque tirou a tomada. Bota a tomada de novo. Por que você se afastou de Jesus? A única probabilidade, o único motivo de um cristão estar sem luz é porque ele se afastou daquele que é luz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa palavra tem que se cumprir também na nossa vida. Nós devemos brilhar nos lugares onde há escuridão. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essas pessoas viviam na sombra da morte, esperando a morte que os levaria para o inferno. E então chegou a vida que os leva agora para o céu. Daí por diante, perceba, daí por diante, Jesus passou a pregar, e olha que coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação de João Batista. A gente já estudou aqui os capítulos anteriores. Que eu seja mais preciso. João Batista, quando ele começa a pregar, no capítulo 3, ele fala exatamente isso.
Quando ele está pregando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Capítulo anterior, João Batista fala isso. E aqui Jesus então ele prega, e aqui nós vemos essa harmonia que existe entre todos aqueles que são de Deus. Eles falam a mesma linguagem. Se somos cristãos, a nossa linguagem vai ser a mesma, independentemente da cultura que nós estejamos inseridos, independentemente do idioma, a linguagem vai ser a mesma. Você encontrar um cristão verdadeiro, de outra parte do mundo, falando em outro idioma, meu filho, pode ter certeza que você passar 24 horas com ele, ele vai viver uma vida parecida com a sua e com a minha, porque ele é cristão. Glória a Deus. Cristo no som. Perceba que isso que nós pregamos e buscamos viver hoje começou, a gente viu lá em Atos, com quase 120. E Jesus disse a esse povo que estava lá em Jerusalém, esperando o momento em que seriam revestidos de poder, que a igreja iria se iniciar. Eles estavam ali esperando. Olha, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ó, se cumpriu, a gente está aqui em um continente que foi descoberto 1500 anos depois de Jesus, quase. E o Evangelho chegou até nós. Agora Jesus começa a chamar os seus discípulos, por isso que eu intitulei, irmãos, nosso estudo de hoje de A Tentação de Jesus e a Nossa. Olha, irmãos, a gente podia muito falar, tem muita coisa para falar acerca da tentação, no sentido de nós, na qualidade de discípulos de Cristo, mas a grande tentação, a maior de todas, é rejeitar o convite de Jesus. Muitas tentações vão vir para aqueles que aceitam o convite de Jesus, mas a maior de todas é essa, que tenta evitar que a gente inicie a caminhada ao lado de Cristo. Isso vale para pessoas, inclusive, que têm anos de igreja, mas nunca deram um passo ao lado de Jesus. Tudo que eles fizeram foram rituais religiosos mortos, que não tem qualquer tipo de validade no mundo espiritual. Eles nunca entraram pela porta estreita, eles nunca deram um passo sequer pelo caminho apertado. Eles praticam uma religião de conveniência. Eu já vi muitas pessoas dessas sentadas nos bancos que vocês estão sentados hoje. Cuidado. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, e olha que coisa, irmãos, você já viu 2 irmãos de sangue trabalhando junto? É problema. Empresa familiar é problema, é ou não é, irmão? Com raras exceções, é problema. Trabalhar com o pai, trabalhar com o filho, é bênção. É Deus puro. Mas aqui a gente vê 2 irmãos trabalhavam juntos. Simão, chamado Pedro porque aqui já está mostrando a mudança de nome dele. Vai vir mais adiante. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que eles estavam fazendo, irmãos, quando Jesus chegou? Eles estavam trabalhando. Eles estavam lançando a rede ao mar para pescar, porque eles eram pescadores. Já imaginou isso, irmão? Eles estavam trabalhando. Talvez eles tivessem toda desculpa para nem ouvir Jesus. Jesus, ei, eu quero falar com vocês. Ô Jesus, depois que agora a gente está lançando a rede ao mar, a gente está um pouquinho ocupado, mas depois eu te ouço. Até para ouvir Jesus, as pessoas estão ocupadas hoje. Que dirá para aceitar o convite?
Eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Versículo número 19. E disse-lhes Jesus: vinde após mim. A ideia dessa expressão é: me siga. Largue tudo e me siga. Esse vinde após mim não é esse apenas assim, me siga espiritualmente, me siga no seu coração. Largue tudo e me siga. Eu vos farei pescadores, mas não de peixes, pescadores de homens. E olha que coisa, então imediatamente, é como, vamos imaginar aqui, eu vou dar um susto em alguns aqui. Vamos imaginar que você tem uma loja, você é comerciante, né? Então você está lá trabalhando, você está lá, arrumou o seu stand, vamos imaginar uma padaria, pronto. Você fez o seu pão fresquinho e agora botou o pão ali para vender, o bolo está arrumando tudo, abriu a loja, os primeiros clientes estão entrando, e aí Jesus passa na porta e diz: sigam-me. Imagine, irmãos, tá fechando, viu? Pode ir. Clientes, a conta aí pagou, pronto, fecha a porta e vai embora. E agora? Então você vai abandonar tudo. É porque a gente lê assim e acha que para Pedro, para André foi super fácil. Você já experimentou chegar para uma esposa e dizer: a partir de agora a gente vai depender da fé? A gente vai viver pela fé em Cristo. Vai dizer isso para a varoa? Vai. Pedro teve que dizer. Provavelmente André também era casado, mas Pedro a gente tem certeza. Então aqui a gente vai ver, irmãos, imediatamente. Por que isso? Porque é algo que vem de dentro. É algo que vem de dentro. A resposta para esse convite é mais forte do que a nossa vontade de negar e do que o nosso medo de aceitar. Porque a divina semente foi plantada. Como o coração de Lídia foi aberto. Aqui é o coração de Pedro e de André, que entenderam de que adianta a gente conquistar o mundo inteiro. A gente pode até se tornar os maiores pescadores desse mar aqui da Galileia, mas naquele dia a gente vai perder a nossa alma. E a gente está aqui com o Messias nos chamando, o que nos garante a vida eterna e ainda nos livra de todos os males aqui na terra, para que a gente não seja sucumbido, tragado pelo maligno. Eu tenho que seguir esse homem. O Evangelho de João trata a respeito disso e Jesus fala: vocês não querem ir embora? Pedro responde: para quem? Eu pensei nisso, Jesus, quando você me chamou lá no começo. Eu olhei para o barco, eu olhei para a rede, eu pensei: mas para quem? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Isso é um convite, irmãos. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles deixaram a fonte de renda deles e seguiram Jesus. O que é isso, irmãos? Confiança, fé. Fé agrada a Deus. E aí eles estão agora passando adiante, naquele mar da Galileia. Só aquele mar da Galileia era próspero, viu? Só de lá saíram 4 apóstolos. Passando adiante, viu outros 2 irmãos que tinham pai. Olha, e o filme retrata bem. E Zebedeu deu uma olhada de canto de olho para Jesus. Ô mestre, e essa palavra vale, viu, para Jesus, que ele é o mestre. Aí, mestre, e agora? Eu vou ficar com essa rede sozinho. A gente sabe que, segundo a tradição, e a própria Bíblia aponta para essa realidade, que o pai de João e de Tiago, ele não tinha somente um barco de pesca, ele tinha alguns barcos de pesca, ele fornecia peixe, inclusive, para
Jerusalém, né? Quando a gente percebe isso lá, quando Jesus é preso e ele consegue entrar na casa lá do sumo sacerdote, porque ele conhecia aquele ambiente. Então era uma pessoa que tinha assim, né, alguma coisa. Não tinha só um barco com seus filhos, mas provavelmente devia ter outras pessoas ali também trabalhando. Mas imagine, ele perdeu os dois braços, direito e esquerdo. E agora? Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Ontem eu estava andando com minhas filhas ali nesse parque dos ventos aí, e a gente viu pessoas que estavam consertando as redes, e tinham outros pescadores que estavam lançando a rede, né? Aqui eles pescam muito aqui, nessa região aqui atrás. E eles estavam lá consertando a rede, vendo, né, se tinha algum buraco na rede que o peixe pudesse escapar. Porque todo pescador ele confere a rede, né, se foi cortada em algum lugar depois da pesca, porque ele vai usar aquilo em outro momento, no outro dia, então ele tem que conferir. E eles estavam consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, olha, é isso que chama a atenção, irmãos. Não houve um momento em que eles cogitaram não seguir. Não houve aquele momento de suspense, sabe? Que os filmes colocam. E aí? Será que vai aceitar ou não? Será que vai seguir? Não teve isso no mesmo momento, porque eles viram aquilo como um privilégio. Não é você que aceita Jesus. É Jesus que chama você ao privilégio de andar na companhia dele. Então eles no mesmo instante, e aqui é o mais forte dessa passagem, eles deixaram o barco, mas isso Pedro e André tinham feito, mas e aqui? E o seu pai? Eles deixaram o seu pai. Isso significa que eles abandonaram a família? De forma alguma. Isso significa que eles enxergaram que a família não era a prioridade, que a prioridade é Cristo. Mais adiante no Evangelho de Lucas, nós vamos ler no capítulo 14 de Lucas, aquele que ama o seu pai e sua mãe, ó, seu pai e sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Em algum momento você vai ter que abandonar o próprio Jesus. Eu ia até passar hoje para vocês um desenho bíblico. Talvez eu passe amanhã, não sei se amanhã vai ser louvor ou se vai ser vídeo, eu não sei ainda, porque o gerente, né, Dr. Paulo, não veio hoje. Então, mas tem um desenho bíblico que fala um pouco da tentação de Jesus, que mostra Jesus se despedindo de Maria para iniciar o seu ministério. A gente sabe, irmãos, que quando Jesus inicia o seu ministério, José já tinha morrido. Seu pai já tinha morrido. A gente não sabe quando foi que ele morreu, mas ele já tinha morrido quando Jesus inicia o seu ministério. E pela tradição, Jesus era responsável pelo sustento da família. Maria tinha outros filhos e filhas. 2 deles, inclusive, se tornaram pessoas importantes no primeiro momento da igreja, que foram Judas e Tiago, que inclusive escreveram cartas que estão na Bíblia. Mas tem um determinado momento em que Jesus se despede de Maria, no desenho mostra isso, dizendo: olha, agora eu tenho que iniciar o meu ministério. Ele deixou a carpintaria. Aquilo que ele estava falando para Pedro, para João, para Tiago, para André, ele mesmo tinha feito. Ele se despediu da sua mãe. Ele diz: agora eu tenho que iniciar o meu ministério. Eu vou rodar toda Israel, vou ser morto, vou ressuscitar. Eu não vou poder mais ficar cuidando das coisas da casa. Ele deixou de honrar pai e mãe naquele momento? Claro que não. Jesus mostra o amor que ele tinha por sua mãe Maria, quando ele está na cruz, ela está olhando para ele, e ele fala para João, que é crente: só João, toma conta dela. Glória a Deus. Então a ideia aqui é
sua família, é uma questão de você reorganizar suas prioridades. Como está a sua prioridade? Como está a sua lista de prioridades no dia de hoje? É isso que Jesus nos mostra aqui. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. E você vai perceber que João e Tiago não se afastaram da sua família, não brigaram com seus pais, mas muito pelo contrário, lá adiante a mãe deles vai aparecer conversando com Jesus e pedindo que você sente do lado direito ou que você do lado esquerdo, para mostrar a proximidade. O fato de você dar prioridade da sua vida a Cristo não vai fazer com que você ame menos as pessoas, mas vai fazer com que você as ame de verdade e de maneira eficaz. Porque antes de colocar Cristo como prioridade das nossas vidas, a gente não sabia amar. Amar, irmãos, não é simplesmente querer estar perto fisicamente. Amar é muito mais do que isso. José pregou para a gente recentemente, cheio do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 13. Então, amar é algo muito mais do que esse mundo conhece. É algo que nós, como filhos de Deus, temos a oportunidade de conhecer ainda aqui em parte. Porque o referencial de amor é aquele que é amor, não é aquele que tem, ele é amor. O amor provém dele. Assim como a vida provém dele, o amor provém dele. Ele é a fonte do amor. De maneira que quem não tem ele, não tem amor. E Paulo quer falar justamente isso em 1 Coríntios. Você pode dar todos os seus bens aos pobres. Olha que pessoa amorosa. Ele deu todos os seus bens aos pobres. Não, mas ele não tinha amor, ele não tinha Cristo. Olha que pessoa amorosa, ele é um gênio, ele criou várias coisas e ele proporcionou acesso a essas coisas às pessoas. Mas ele não tinha Cristo. Todo amor provém dele. É por isso que nós, quem aqui já leu Gálatas 5? O fruto do Espírito. O fruto é de quem? Do Espírito. Que é feito em nossas vidas. Qual é o primeiro elemento do fruto do Espírito? Amor. Percebeu que não vem da gente? É algo que o Espírito Santo de Deus nos concede graciosamente. Assim como a gente não tem a paz verdadeira, assim como a gente não tem a alegria verdadeira, tudo isso provém de Cristo, por meio da graça. Por isso, irmãos, quando a gente fala a respeito de prioridade, muitas pessoas se assustam e acham que a gente está falando de falta de amor, de insensibilidade. Não, é o contrário. A gente está querendo ensinar as pessoas a verdadeira forma de amar. Não é o mundo que nos ensina isso. Eu acho, por exemplo, irmãos, olha, esse período do ano, eu particularmente gosto de me lembrar do nascimento de Jesus. Mas assim, nesse período do ano, é o período que eu mais sinto náuseas, nojo. Eu acho uma hipocrisia o que a gente vê nas televisões, nos meios de comunicação, o que a gente vê na rua, as campanhas dos shoppings. Não, vamos, o Natal solidário. Aí você dá um presente para uma criança um dia. E os outros 364 dias do ano, você se lembra dessa criança? Você visita o asilo um dia, e os outros 364 dias do ano, você faz o quê? E aí? Sabe como é que a Bíblia chama isso? Hipocrisia. É isso que o mundo tem doutorado. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, nós, que deveríamos tomar cuidado com o fermento. Por que fermento? Quem aqui faz bolo? Aqui eu estou diante de uma que sabe fazer bolo. Ontem mesmo ela fez um bolo para a gente. Ela começou a fazer bolo para dizer, ó pastor, eu sou de casar. Vou mostrar para o senhor. O Mateus está casando com uma pessoa certa. Então, o que a gente coloca no bolo? Fermento, né? O bolo dá uma enxadinha, não é assim?
Mas como o fermento é o que você coloca, mexe com a massa e depois você vê ele, não mais. Mas você vê o quê? O efeito dele. Ele começa a inchar o bolo. Parece mágica, né? Quando você bota o bolo no forno, ele está assim fininho, aí ele começa a crescer, se você exagerou no fermento, o bolo, né? Aí quando você corta o bolo, só tem água dentro. Mas a ideia do fermento é isso, é aquela aparência que não tem essência. E Jesus disse, cuidado. Aí o pessoal, os discípulos, como a gente, né, que não entende as coisas direito, ele está falando isso porque a gente se esqueceu de trazer pão. Olha os bichinhos, rapaz. Jesus disse, não, eu estou falando para vocês tomarem cuidado com a hipocrisia deles. Eles são pessoas hipócritas, e se vocês não tomarem cuidado, vocês se tornarão iguais a eles. Porque as más companhias pervertem, corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Então aqui ele diz, abandonando o seu pai e o barco, o seguiram. Percorria Jesus, versículo 23, já estou acabando. Percorria Jesus toda a Galileia. Olha, irmãos, ser cristão não é para preguiçoso. Você gosta de dormir muito? Ore a Deus. Se você é uma pessoa antissocial, eu estou falando isso porque eu sou, ore a Deus. Para Deus te fazer uma pessoa mais sociável. Porque você vai ter que falar com muita gente que você não conhece. Vai ter que apresentar o Evangelho para muita gente que você nunca viu. Ah, pastor, porque eu sou meio tímido. É difícil você conhecer uma pessoa mais tímida do que eu. Não parece. Não parece ser agora. E porque a gente ora, eu particularmente oro quase todos os dias por causa disso. Então, percorria Jesus toda a Galileia. É isso o ministério cristão, é um ministério de interação, de interatividade. Você se relaciona com pessoas de carne e osso como você, não através simplesmente de telas, ainda que isso possa ser feita de maneira suplementar, de maneira complementar, mas essencialmente o Evangelho é algo feito de maneira presencial. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. Ele pregava o Evangelho do reino. A palavra Evangelho significa uma expressão, boas notícias. Ele pregava as boas notícias do reino. Que boas notícias são essas? As boas notícias é, a porta que estava fechada, agora está aberta. Vamos agora andar por um caminho em direção à porta do céu. Para a gente entrar na porta do céu, a gente tem que entrar aqui na terra pela porta estreita. Então ele diz, ele pregava o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso existe ainda hoje? Claro que existe. Se alguém está doente aqui, a gente vai orar. E por que Deus não vai curar algumas doenças? Porque algumas doenças na sua vida e na minha são para a glória de Deus. Muitas doenças nos aproximam de Deus e a ausência delas nos distanciaria dele. Eu aprendi, a bateria não aguentou. Eu aprendi com um homem de Deus no passado que as doenças elas nos abençoam. Durante muito tempo, no começo do meu ministério, eu orei em relação a algumas enfermidades que eu tinha. Algumas enfermidades até Deus me curou, mas em compensação, Ele me deu outras de presente. Porque as enfermidades, elas são uma forma de nós estarmos sempre atentos. Obrigado, meu filho. Que nós temos pouco tempo aqui na Terra. Pouca coisa nos evidencia tanto que o nosso tempo aqui na Terra é curto e que nós devemos aproveitar da maneira correta do que as dores e enfermidades. É por isso que a gente tem que entender que muitas vezes
Deus não está nos curando fisicamente, porque espiritualmente Ele está fazendo algo muito melhor. A ponto de um homem que sofreu muito com enfermidade, chamado Spurgeon, vocês já ouviram falar dele várias vezes aqui durante as ministrações. Ele disse, olha, perguntado por uma pessoa que foi entrevistá-lo, o que é que você mais agradece a Deus? Ele disse, em segundo lugar, eu agradeço a Deus pela minha saúde. Eu consigo pregar, eu tenho uma voz assim que eu consigo falar, e naquela época eu não tinha microfone, e as pessoas me ouvem, eu consigo redigir, fazer as coisas que Deus tem me ordenado fazer. Eu agradeço por essa saúde que me possibilita fazer aquilo que Deus me ordena a fazer, me impulsiona a fazer. Mas eu quero saber o que você mais agradece a Deus. Ele diz, o que eu sou mais grato a Deus é minhas constantes enfermidades, que não me deixam me afastar do meu Salvador. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, não é pecado, não entenda errado, você orar a Deus por cura se você tem alguma enfermidade, um ente querido seu tem alguma enfermidade. O pecado é você não entender que a cura mais importante que você precisa é da alma. Aí é pecado. Porque você está esperando de Cristo somente nessa vida. E a Bíblia diz que quem faz isso vai viver uma vida miserável, no sentido de que nem vai viver o mundo e nem vai viver o que Deus tem pra gente aqui. Vai chegar um momento na sua vida e na minha vida, eu creio nisso, que nós vamos agradecer a Deus pelas enfermidades. Olha, irmãos, independentemente de qualquer visão que possa ser referenciada, mas eu aprendi muito nos últimos dias de vida e eu quero acreditar que ele era um homem de Deus, independentemente de algumas atitudes que a gente não concorda. Um pastor chamado Russell Shedd, muito conhecido no Brasil. Ele até tem falava meio engraçado, né, porque ele é estrangeiro, ele é filho de missionários. E nos últimos anos, mas ele passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil e ministrando aqui. Nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses da sua vida, descobriu-se um câncer nele, muito agressivo. E ele fez os tratamentos todos necessários, mas o câncer ele veio de maneira muito agressiva e ele veio a falecer. E eu me lembro, eu estava, na época, eu e José, a gente estava já bem próximo nessa época. Foi pouco tempo, né, filho? Acho que tem uns 4 anos, isso? 4 anos. Mais ou menos, né? E ele disse uma frase assim que aquilo me impactou, né? Ele disse, eu me sinto desmamando do mundo. Eu nunca vi uma pessoa tratar o câncer, que é uma doença tão agressiva. O próprio tratamento é agressivo. A gente tem aqui Dylan, né? Que a gente tem visto com os nossos próprios olhos, a irmã Osana também. Mas assim, no caso dele, um senhor de idade, ele diz, olha, eu me sinto desmamando do mundo. E aquela expressão ficou na minha mente. Será que a gente já desmamou do mundo? Ou será que a gente ainda está viciado no mundo? É por isso que tantas pessoas têm medo de morrer. Porque elas têm medo de perder a única coisa que elas conhecem, que é o mundo. Pessoas que vivem assim não conheceram a Cristo ainda. Por isso que quando a gente fala de ser cristão, não é uma experiência religiosa, é uma experiência espiritual. Você conhece a Cristo e Ele conhece você. E você e Cristo têm um amor verdadeiro e sincero. E Cristo está com você em todos os seus momentos e estará inclusive ao seu lado no momento da sua morte, como Ele esteve no lado de Estevão. Glória a Deus. Então é importante a gente despertar para essa importante lição de estarmos preparados para deixar esse mundo e morar no céu a qualquer instante. Isso vai ser maravilhoso. Porque se a gente celebra o nascimento de Jesus, a gente celebra o nascimento de Jesus porque a gente sabe quem é Jesus. Ele é o Cristo. Por isso que a gente celebra o nascimento de Jesus.
A gente não celebra o nascimento de João Batista. A gente não celebra o nascimento de Moisés. A gente celebra a vinda de Deus que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, prefigurando a nossa ressurreição em glória com Ele. A comemoração do nascimento de Jesus só tem sentido se nós estivermos com a visão em Cristo crucificado e ressuscitado. Essa ideia apenas de uma criança numa manjedoura, para nós não é suficiente. Nós já passamos dessa fase. Nós somos regenerados. Não por um bebê que estava numa manjedoura, mas por um homem que era Deus, que é Deus e que morreu na cruz no nosso lugar. Nós não podemos celebrar o nascimento sem entender a crucificação, a ressurreição do nosso Salvador. Então aqui ele diz: e sua fama correu, versículo 24, por toda a Síria. Olha, até fora do território de Israel. Síria era uma das regiões que faziam fronteira com Israel. É por isso que a gente vai ver em um determinado momento do ministério de Jesus, uma mulher sírio-fenícia que vem até Jesus pedindo que cure sua filha. E sua fama correu a toda a Síria, e trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Esse era o ministério de Jesus. Isso fazia parte da testificação do Cristo. Inclusive, quando João Batista pergunta se Jesus era mesmo o Cristo, o Messias, ele diz: vai dizer a João que os cegos veem, os coxos andam, e vai dizer a João: o evangelho do reino é pregado aos pobres. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías está se cumprindo diante dos seus olhos. Quem cura ainda hoje é Cristo. E Ele cura muitas pessoas. Mas Ele faz isso quando quer. Onde quer. Em alguns momentos, algumas pessoas pediam sinais e Jesus disse: não vou dar sinal nenhum. Então, cuidado. Nós não temos qualquer ingerência nisso. Nós oramos. E o Senhor sempre fará o melhor para aqueles que são seu povo. Glória a Deus. Finalmente, irmãos, versículo 25: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. E essa é a preparação para o Sermão do Monte, que, se Deus permitir, amanhã é sexta, né? Amanhã, 6 horas, a gente vai estar lá no alto das pombas. Ó, a gente vai falar do Sermão do Monte, no monte. Ô, glória. Como Deus faz, né? Então se prepare, isso é espiritual. Ô, glória. É bem. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Jesus, que alegria estar nesse dia que muitos celebram o teu nascimento, lembrando que o Senhor veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar. Lembrando que o Senhor veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós não venhamos apenas, Senhor Jesus, de maneira hipócrita, celebrar o seu nascimento, mas que venhamos também a praticar os seus ensinos e seguir os seus passos. Seja assim nas nossas vidas, Senhor, não somente no dia de hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e como um cachorro quente com ordem de essência. Sem glutonaria. Olha aí, Deus. Salva-me, Senhor.